Oi, oi, olha quem apareceu. Gente, eu sou assim mesmo, viu? Eu tô um sumista, depois eu volto. É um pouco de como eu funciono aqui no YouTube. Mas eu vim aqui pra dar continuidade, né, aos testemunhos. A gente recebeu muitos feedbacks interessantes de pessoas que a gente nem conhece muitas das vezes, ou que a gente tem pouco contato, falando tanto que elas foram abençoadas, né, edificadas pela minha história, pelo meu testemunho. E Deus tem falado muito isso comigo, né? É seu testemunho, mas não é pra você. Você não viveu isso tudo à toa. Eu te dei esse testemunho porque eu queria que você compartilhasse com as pessoas sobre ele. Então eu tô aqui pra contar mais um capítulo dessa história. Na verdade, no horizonte de tempo, esse capítulo ele aconteceu primeiro e antes de todos os outros que eu já contei aqui, né? Eu contei um pouco sobre o casamento, sobre como eu conheci o Vitor, meu marido, o milagre do vestido de noiva. Então, tudo isso veio agora mais recente, mas tem algo que aconteceu antes que faz todo sentido, mas eu ainda não estava preparada para compartilhar em larga escala. As pessoas que me conhecem esse testemunho. Eu já compartilhei também na célula, que eu faço parte, na célula de mulheres, as pessoas sabem, mas vir a público assim é a primeira vez que eu conto, tá bom? Então tenham paciência comigo, mas eu acredito que Deus vai falar ao coração de vocês. Bom, eu pincelei nos outros vídeos que eu já morei fora algumas vezes e eu tenho um grande amor por um país que chama Austrália. Mas é um país maravilhoso, um país super longe, né? Fica do outro lado do mundo, numa ilha, mas acho que até por isso é um país tão bonito, tão conservado, as pessoas são muito receptivas. Claro que tem seus defeitos, mas de todos os países que eu já visitei, é o país que eu acredito que tem a melhor qualidade de vida, o melhor lifestyle. E eu já conheci várias pessoas que já moraram também em vários lugares do mundo e falam a mesma coisa. Então eu fui pra Austrália muito nova assim, né? Eu já tinha me formado na faculdade, já tinha finalizado meu curso de psicologia, e eu fui então pra Austrália pra fazer um intercâmbio e aprender inglês, que era um sonho que eu tinha. Cheguei lá, me apaixonei pelo país, me senti muito em casa. O país me foi muito familiar desde o início, apesar dos perrengues, né, que a gente passa, é normal. E minha vida, ela aconteceu lá de uma forma muito positiva, mais uma vez, apesar dos desafios, mas eu fui tendo as minhas conquistas lá na Austrália. E imagina, uma menina, né, que foi criada, na verdade, em Belo Horizonte, criada num mundinho, numa bolha mesmo, chega e tem um país inteiro pra desbravar, conhecer, viver, conquistar, e foi isso que eu fiz, né? Então, aos 23, eu acho que eu fui com 23 anos, eu fui pra lá e eu fiquei 2 anos morando na Austrália. Nesses 2 anos eu conheci uma pessoa lá, né? E eu comecei a namorar com essa pessoa, era australiano mesmo, né? E um relacionamento que tava indo bem, um relacionamento que tinha uma compatibilidade enquanto personalidade, a gente não brigava, a gente tinha um bom diálogo, era um relacionamento que eu considerava saudável, né? E aí tava tudo acontecendo, eu tinha meu emprego, eu já falava inglês fluente, então, tipo assim, deu um super salto, né, gente, assim, na história, mas pra não ficar muito longo esse vídeo, mas eu tava lá, eu tava indo super bem até que veio a pandemia, né, em 2019, 2020, né? A pandemia veio e aí todo mundo, assim, todas as pessoas que eu conheci, que estavam ao redor de mim, perderam o emprego. E aí eu não, eu mantive, graças a Deus, eu consegui manter o meu salário, né? Não tive nenhum prejuízo devido à pandemia. Então minha vida estava realmente muito estável. Mas, como as coisas acontecem, de uma forma diferente que a gente espera, né? Na pandemia, esse meu namorado na época, ele teve que não é o Vitor, tá? Só pra contextualizar vocês, ele teve que voltar pra cidade onde ele morava. Então, ele morava em outra estado, 12 horas de distância de carro de onde eu ficava. Então ele voltou pra cidade dele, onde era a cidade natal dele. E eu fiquei em Sydney, né? Então ali a gente teve um relacionamento à distância, algumas coisas foram desgastando, mas mesmo assim a gente tava ali firme e forte. Ele comprou uma casa nesse lugar onde ele morava, que era um lugar maravilhoso, gente. Pensa assim, uma cidade turística dentro da Austrália, que os próprios australianos faziam turismo pra aquela cidade tão linda que era. Uma cidade de praia, uma cidade muito gostosa. Tipo, sei lá, o que eu posso falar pra comparar no Brasil? Angra dos Reis, não sei, gente, eu sou péssima pra isso. Trancoso, sei lá, era uma cidade praiana, maravilhosa. E aí ele comprou uma casa lá. E falou, vem pra cá, a gente vai casar e você vai ter o visto, né? Vou te dar um visto permanente, através do casamento, você vai morar, a gente vai ter uma família e a vida vai ser assim. Só que eu sabia que diante de Deus não era o que Deus queria pra mim. Então, no fundo, eu sabia que não era o que Deus queria pra mim. Só que era o meu sonho, gente, vocês imaginam. Era um combo de coisas, né, que eu ia ganhar. Eu ia ganhar uma cidadania australiana, que é, pra quem tá me ouvindo aqui e conhece, sabe, é muito difícil, é um negócio assim, quase impossível. É tanto que muitas pessoas falsificam o casamento para poder ganhar a cidadania, porque a forma mais fácil de ganhar a cidadania australiana, mais fácil, entre aspas, é por casamento, né, que é o Partner Visa. Então, que é um visto de parceiros. Então, eu tinha tudo isso desenhado, oferecido. Era uma relação genuína, eu gostava dele, né? Então, assim, mas não era o que Deus tinha pra mim. E eu já sabia que não era. A gente tinha alguns valores que não eram compatíveis, a nossa fé não era a mesma. Então, apesar de eu tentar burlar o negócio, eu tentar adaptar, né, fazer dar certo, eu sabia que não daria certo no longo prazo. E eu me vi frente àquele sonho, frente a tantas coisas, e Deus foi me falando, é pra você voltar pro Brasil. Só que eu ainda tinha um visto meu lá de estudante por um tempo. Eu poderia até, se fosse o caso, terminar o namoro e continuar na Austrália, porque eu tinha um visto ainda pra mais de um ano, mas Deus não me pediu o relacionamento, Deus me pediu pra eu voltar pro Brasil. E era o pior momento da pandemia, gente, o pior momento da pandemia no Brasil. E lá na Austrália, tava super controlado, porque como eles fecharam as fronteiras, é tanto que esse mesmo namorado teve que ir pra um outro país, né? Como eles fecharam a fronteira, eles não precisaram viver o que o Brasil viveu. Então o número de mortes foi muito menor. Nessa época eu já andava sem máscara, 2020, no final de 2020 eu já andava sem máscara, a pandemia já estava controlada, eu tinha uma vida normal na Austrália. E aqui no Brasil as pessoas morrendo a rodo. E é nesse momento, é nesse cenário que Deus me pede para
largar tudo e voltar pro Brasil. E claro que não foi uma decisão fácil, eu chorei, eu fiquei muito mal, eu fiquei mal de saúde, porque aquilo ali me corroeu por dentro, de uma certa forma, eu tava abrindo mão de tudo que eu tinha conquistado, mas tudo que eu tinha conquistado pelas minhas próprias mãos também, né, foi muito esforço dedicado ali pra conquistar o que eu tinha conquistado. E eu sabia que muitas das coisas que eu tinha ali não era Deus que tinha me dado, era as minhas próprias mãos. E eu me lembro muito da história de Abraão, né, pra quem não conhece, Abraão, Deus fala com ele, sai da sua terra, da sua parentela e vai pra uma terra que eu vou te mostrar. Então Abraão, ele obedeceu sem saber para onde ele estava indo, ele simplesmente obedeceu. Depois vocês podem ver a história lá em Gênesis, né, em Gênesis 22, de 1 a 19, vai contar a história também de Abraão, de quando ele teve o filho dele, né, Isaac, que era o filho da promessa. E Isaac, Deus tinha prometido a Abraão, e ele estava esperando há anos aquela promessa acontecer. E aí ele teve Isaac, e finalmente quando ele tem Isaac, Isaac cresce, não sei exatamente quantos anos Isaac tinha aqui nessa época, não me lembro, mas era um jovenzinho, um rapaz, né? E Deus pede a Abraão para sacrificar Isaac, né? Então como assim, filho da promessa, sacrifica? Mas o que eu quero trazer aqui é que Abraão, ele foi obediente. Então tanto que ele foi obediente no primeiro momento, que ele largou sua família, sua parentela e foi para uma terra que Deus ia mostrar para ele, assim como ele foi também obediente em levar Isaac para o sacrifício. E ele chegou lá no sacrifício com machado e tudo, pra quem conhece a história, né? É muito bonita essa história de confiança, porque é uma história de confiança, de obediência. E na hora que ele foi para sacrificar Isaac, Deus fala com ele, não precisa, né? Eu vi seu coração, eu vi um coração obediente. E por causa da sua obediência, eu te falo, você vai ter uma geração abençoada, você vai ser pai de muitas nações. Olha que lindo, né? Uma promessa que ela vem depois da obediência, depois da confiança. Muitas das vezes a gente confia antes mesmo, né, de receber a bênção, de receber uma promessa do Senhor. E foi o que aconteceu comigo. Deus não me prometeu nada naquela época. Naquela época ele não me prometeu, você vai ter uma família feliz, você vai morar em tal país. Não, isso não foi prometido, mas ele me pediu algo. Ele pediu volte para o Brasil. E foi muito, muito dolorido pra mim essa volta para o Brasil, porque não era simplesmente largar a mão de um país, era largar a mão de um país que eu amava, que eu ainda gosto muito, muito, muito mesmo. Ele tem muita identificação, muita saudade. Ele pediu pra eu, né, com isso veio como, né, terminar o relacionamento, o meu emprego, os meus amigos lá, a minha possibilidade de ter um visto permanente, que era o meu sonho de ter uma segunda cidadania. Então todos os meus sonhos estavam ali num pacotinho e ele falou, vai abrir mão de tudo. Aí você pensa, nossa, mas Deus é carrasco, né? Por que ele tá pedindo esse tipo de coisa? É uma dúvida, né, que aparece. É uma dúvida que muitas vezes a gente questiona o Senhor, né? E eu questionei muito, mas por quê? Por quê? Por quê? E aí todo mundo achando que eu tava doida. Se você não vai no psiquiatra que você tá doida, porque no momento de pandemia, como que você pode largar? Você tá num lugar onde todo mundo gostaria de estar, né? E você vai vir pra um lugar que ninguém quer estar, que é o Brasil. E Deus me deu várias confirmações, também não foi uma coisa que eu fiz de forma impulsiva, não, Deus me confirmou. E aí esse vídeo, essa história, para muitos vídeos, porque são várias confirmações que ele me deu, várias confirmações. Mas ele confirmou no meu coração que era pra fazer isso. Então, assim, hoje eu conto aqui em poucos minutos, mas foi uma dor, foi uma coisa que realmente eu precisei sacrificar muito. E eu tinha uma dificuldade enorme em confiar em Deus. Eu cresci num lar evangélico, eu cresci como uma mulher cristã, mas eu tinha muita dificuldade em confiar no Senhor, porque por algumas questões de família, de paternidade, né, que eu não vou entrar aqui agora, mas eu tinha muita dificuldade. Então eu confiava muito mais em mim, né? Eu confiava que eu podia prover pra mim, que eu tinha que ir atrás dos meus sonhos, que se eu não fosse atrás dos meus sonhos, quem iria por mim, né? Então aquela coisa da mulher independente, que eu até falei no vídeo do vestido de noiva, né? É uma personalidade mínima, característica, uma tendência minha, querer ser essa mulher mais independente. E, bom, muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Lá na Austrália eu fui viajar, fui conhecer os lugares que eu queria conhecer antes de ir embora, sempre naquele sentimento de eu vou embora, o que vai acontecer, o que eu vou fazer no Brasil? Eu perguntava, Deus, o que o Senhor quer pra mim no Brasil? E ele não falava, assim como ele não falou pra Abraão. Ele falou, Abraão, vai. E o resto eu vou prover. Ele fez a mesma coisa comigo, vai, que eu no caminho eu vou te contando, né? Então foi muito angustiante pra mim. Mas por que eu trago isso? Porque foi um testemunho de renúncia, um testemunho de obediência. Eu vejo muitas pessoas aqui na internet falando só de bênçãos, falando só de coisas que Deus deu, sonhos que Deus realizou. Gente, Deus realiza sonhos, né? Eu tenho vídeos sobre isso, né? Eu tenho testemunhos, vocês podem entrar aí no meu canal e assistir, que são testemunhos lindos, mas eles aconteceram depois desse testemunho que eu tô contando pra vocês hoje. Existiu primeiro uma renúncia, existiu uma Isabela que ouviu a voz de Deus e, mesmo não querendo, obedeceu. Então, muitas das vezes a gente quer o benefício, a bênção, mas a gente não quer a parte difícil, que é a parte de obedecer. Talvez esse vídeo aqui não vai ter tantas visualizações quanto os outros, que eram vídeos de bênção, não sei. Porque a gente tem a tendência a sempre querer aquilo que é positivo e querer correr, né, daquilo que é um aprendizado, que é um deserto, é uma fase difícil. E não tô falando que Deus vai pedir isso pra todo mundo. Pra cada um, ele vai fazer de uma forma. Mas o Senhor sabe o que toma seu coração, né? Ele sabe o que vai afastar seu coração dele. Se eu tivesse continuado lá na Austrália desde 2019, talvez se eu tivesse casado com essa pessoa, né? Se eu tivesse vivido a minha vida lá, hoje, eu não estaria aqui. Com certeza eu não estaria aqui pra contar esse testemunho. Porque eu teria seguido um outro caminho. Eu teria me afastado do Senhor. E por que eu sei disso? Porque eu sei disso, né? A gente sabe quem são pessoas que nos levam pra próximo de Deus e quem são pessoas que não nos levam pra próximo de Deus. Então, naquele relacionamento, da forma que eu estava, eu não estaria perto de Deus, né? Então, ou tão próxima de Deus quanto eu estou hoje. Porque hoje, eu tô 100% na dependência do Senhor. Lá na Austrália, se eu estivesse lá, ainda mais se eu fosse cidadã já australiana, eu estaria confiando muito no governo, no país, nas coisas que o país nos dá, enquanto
segurança. E realmente é um país muito seguro, muito estável economicamente. Que trabalha, né, que os políticos trabalham a favor, né, ou em favor, não sei como é que fala, do cidadão, não contra, como aqui no Brasil, né. Então, a minha confiança estava muito nisso. Talvez a confiança estaria nesse parceiro, estaria no país, e não necessariamente em Deus. E hoje, aqui no Brasil, minha confiança ela tem que estar 100% em Deus, porque não dá pra gente confiar nesse país, né, não dá pra confiar numa estabilidade financeira, não dá pra confiar numa estabilidade de emprego, não dá. Então, é um processo que Deus quis que eu passasse, porque eu ainda estou aprendendo, eu ainda estou entendendo, tem muita coisa que eu ainda não entendo. Mas, bom, bueno, vamos lá. Então, aconteceu isso tudo. E eu lembro que eu falei, Deus, eu não consigo nem comprar a passagem. Eu não sei nem que dia eu vou embora. E ele me falou, você vai embora? Ele falou até a data, né? 17 de janeiro de 2021. Eu falei, tá, não sei por que essa data, mas vou obedecer. Fui lá, comprei a passagem. E foi tão milagroso, gente, porque só tinha um voo, só tinha uma companhia aérea, que era a Emirates, operando. Porque como era pandemia, né? Então só tinha esse tipo de voo, não tinha outras opções. Então era um voo que tava bem caro. E na hora que eu entrei lá pra comprar meu voo, nesse dia tava um preço melhor, eu não sabia. Eu ganhei uma mala extra. Porque até hoje eu não entendi. Parecia um negócio na minha tela assim, você ganhou uma mala extra. Eu, tá bom, ganhei uma mala extra, eu precisava de uma mala extra, já tinha que comprar. E eu ganhei $200 na época de desconto, que também veio um pop-up na minha tela. E apareceu, você ganhou R$ 200 de desconto, $200 de desconto. Eu, gente, quando Deus tá no negócio, né, as coisas vão fluindo. E eu lembro que um dia antes do meu voo, uma amiga me ligou e falou, Isabela, você tem certeza que você vai embora? Ela é médica, ela era brasileira médica lá na Austrália. Ela falou, você tem certeza? O Brasil tá uma loucura. Você pode chegar lá e pegar Covid e morrer. Você tem noção de uma coisa dessa? Tipo assim, aqui você tá segura. Eu falei, olha, como foi Deus que mandou, eu vou fazer, eu vou obedecer. E ela falou, a fronteira tá fechada. Eu falei, eu vou obedecer. E aí, ela falou assim, qual que é o número do seu voo? Eu vou olhar aqui, porque parece que a Emirates também vai parar de operar. Por causa que, né, a pandemia tá num ápice muito grande, tem poucos voos acontecendo, e a Emirates vai parar de operar essa rota. E ela olhou lá, gente. Quando eu falei o número do meu voo pra ela, ela olhou e ela fez, Isabela, esse é o último voo saindo da Austrália pro Brasil, da Emirates. Eu falei, o quê? Eu não tô acreditando. Eu saí no último voo, gente, assim, não tinha como, era Deus mesmo. Fora todas as confirmações que Deus me deu. E aí não foi aquele chororô, coisa de filme mesmo, de cinema. Parecia que eu tava num setting de Hollywood, assim, no aeroporto. Porque aquele chororô, né, pra eu despedir do meu ex-namorado na época. A gente se gostava muito, a gente não teve um motivo. A gente não tinha brigas ou nada do tipo, ou ciúme, ou traição. Não tinha motivo pra terminar. O motivo era Deus. E ele ainda falou comigo, você escolheu Jesus, né? Jesus foi muito acima, né, do seu amor, do que esse amor por mim. Eu falei, com certeza, com certeza. E eu não quero competir esse lugar, né? E porque ele me colocava muito no lugar de Deus na vida dele, mas eu não colocava ele no lugar de Deus na minha vida, né? Então a gente... Foi muito triste, assim, quando eu saí, aí teve a polícia, aquela polícia de imigração, né, dela que a gente fala border, falou assim, are you sure that you're leaving? Ela falou, você tem certeza que você tá saindo, que você tá deixando a Austrália? Eu falei, tenho, chorando, né? E ela, olha, se você sair, você não pode voltar, porque a gente tá em pandemia e as fronteiras estão fechadas, então não tem como você arrepender, você vai perder seu visto, você vai perder tudo. Você tem certeza que a partir do momento que você cross, né, que você cruzar essa linha aqui no aeroporto, você tá fora, né, você não volta mais. Eu fui, gente, eu não sei de onde que eu tirei, né? Na verdade eu sei, foi Deus que me sustentou, porque eu tava muito mal de saúde, eu tava com vários problemas de saúde, porque emocionalmente eu tava muito, muito fraca, muito confusa com tudo que tava acontecendo, muito triste. Então foi Deus que me sustentou, eu voltei pro Brasil. Eu lembro que eu cheguei no Brasil, daí 2 semanas minha mãe pegou Covid, e eu não peguei Covid. E Deus cuidou de mim, eu consegui um emprego. Aí é um outro vídeo, um outro testemunho, mas foi um momento também muito difícil da minha vida, né? Essa passagem no Brasil, esse tempo que eu fiquei aqui no Brasil. Depois eu retornei pra Austrália, muita coisa aconteceu, mas hoje eu estou no Brasil de novo. Eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, porque senão vai ficar muito grande. Mas eu queria compartilhar com vocês, né, que o Senhor, ele, muitas das vezes, ele nos pede coisas, né, que a gente não quer abrir mão. Não que ele tem prazer em destruir o seu sonho. Não é isso. Por muito tempo eu achei que era isso. Eu fiquei com raiva de Deus por muito tempo. Eu falei, Deus, você destruiu meu sonho. Todos os dias eu tenho saudade da Austrália. Eu não posso voltar, porque eu perdi tudo. Perdi meu visto, perdi tudo. E hoje eu entendo que o Senhor estava me posicionando no lugar que ele queria. Não que ele nunca vai realizar meu sonho de morar na Austrália ou morar em outro país, porque eu ainda tenho esse desejo muito grande, mas eu entendi que eu não quero conquistar as coisas por mim mesma, eu quero conquistar as coisas por Deus. Então, por exemplo, meu casamento que eu contei pra vocês, o testemunho, e aí quem não viu, assista, porque é muito lindo, é um testemunho mais light, né, gente? Não é tão hardcore igual esse aqui, mas foi algo que Deus me deu. Né, o meu casamento, meu marido, eu não corri atrás, eu não tive que fazer esforço, né, não que eu não tive a minha parte, eu tive sim a minha parte, mas eu não precisei sofrer pra conquistar as coisas. E eu fico vendo tantas pessoas, como eu já fui tantos anos da minha vida, sofrendo pra segurar algo, segurar um relacionamento, segurar um emprego, e aí, gente, não dá certo. Você segura, 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 e uma hora você perde o controle daquilo. Ou então você obriga as pessoas a ficar com você simplesmente pelas circunstâncias, seja um emprego, seja um relacionamento, como eu disse. Mas quando é algo que Deus te deu, como por exemplo meu marido, foi o Senhor que me deu, eu não tenho dúvida disso, ele simplesmente me deu. Isabela, está aqui,
é seu, trabalhe nisso, né? Como uma joia, né? A gente tem que cuidar, a gente tem que guardar. Obviamente eu tenho meu trabalho em relação ao meu relacionamento, mas meu relacionamento ele é leve, porque foi Deus que me deu. Eu não preciso ter medo de perder. Eu vejo muitas mulheres com medo de perder relacionamentos. A gente tem esse medo, esse pavor de perder, seja perder por uma traição, seja perder porque, ai, minha personalidade, eu sou muito chata, eu sou muito difícil. Gente, eu também sou difícil, eu também tenho as minhas questões, né? E eu não tenho, hoje eu posso falar, eu não tenho medo de perder meu marido. Por quê? Porque foi Deus que me deu. E se um dia acontecer alguma coisa que a gente espera que não aconteça, eu vou saber que Deus tirou, porque eu tenho certeza que foi Ele que deu. E porque foi Ele que deu, as coisas são leves. E aí muita coisa aconteceu depois disso, gente, muita coisa linda aconteceu, mas antes de viver todos esses milagres, até o milagre da minha profissão que eu tô vivendo hoje, que eu vou gravar no próximo vídeo, uma mudança de carreira que eu tive, né? Tudo aconteceu porque eu fui obediente lá atrás, né? Lá em 2020, 2021. Eu larguei tudo e obedeci aquilo que Deus falou pra mim. Então, fica com essa palavra, por mais que seja difícil, por mais que seja dolorido, se você sabe que é pra você terminar um relacionamento, se Deus te falou que é pra você sair de um emprego, se Deus te trouxe que é pra você fazer uma mudança, mudar de cidade, eu não sei o que é que Deus tá te falando, por mais que seja difícil, confie nele. E lembre dessa história, eu não deixei só uma coisa, eu deixei várias ao mesmo tempo, ele me pediu várias. E eu tô viva, gente, eu não morri, foi difícil pra caramba, foi o pior momento da minha vida, mas eu tô aqui, e eu tô aqui pra contar os testemunhos dele. Então é isso, gente. Qualquer dúvida pode me mandar aqui também no direct ou no Instagram. Tô aqui pra compartilhar com vocês um pouco do que Deus fez na minha vida. E esse é mais um capítulo dessa história. Um grande abraço. Tchau.